Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Graça e Fogo. Nós estamos com a proposta de fazer alguns estudos bíblicos, alguns estudos da Palavra de Deus, e esse é o nosso segundo vídeo no canal. Eu já te convido para você se inscrever, compartilhar, deixar o seu like e estar conosco nesta caminhada dentro das Escrituras Sagradas. A nossa proposta não será uma proposta de puramente teológica, mas uma visão panorâmica, uma visão simples, mas que seja de fácil entendimento para todos, ok? Então, fica conosco e vamos então hoje a nossa visão panorâmica a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus. Bom, queridos, como eu havia anunciado antes, nós temos uma proposta que é a proposta de apresentarmos a todas as pessoas que assistirem este canal a respeito da Palavra de Deus. A nossa proposta é o ensinamento das doutrinas ou das principais doutrinas bíblicas, as doutrinas ensinadas pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos a falar sobre essas doutrinas bíblicas, eu gostaria de antes convidar você a entender um pouco a respeito da Bíblia. Já que nós vamos falar sobre a doutrina da Bíblia ou as doutrinas da Bíblia, nós precisamos entender primeiro o que é a Bíblia. Então, temos que partir do princípio que é conhecer a Bíblia. Então, a ideia aqui não é trazermos uma parte teológica de bibliologia. Não é isso, né? A nossa proposta aqui é apenas uma visão panorâmica para você entender mais ou menos o que é a Bíblia, a Palavra de Deus, ok? Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a inerrante Palavra de Deus. A Bíblia é um dos maiores, se não for o maior best-seller do mundo. Bom, ela foi escrita por cerca de 40 autores em um período de 1.600 anos, né? Em lugares diferentes, em regiões diferentes. Alguns desses autores eles chegaram a se conhecer, outros não se conheceram, mas todo o conteúdo bíblico, todo o conteúdo doutrinário, ele é único, ele é algo assim que totalmente inspirado por Deus. Por isso que ela é a inerrante Palavra de Deus. Mas por que inerrante Palavra de Deus? Porque dentro de tudo aquilo que tem se pesquisado na Palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, não existe erros, não existem promessas que não foram cumpridas, palavras que foram proferidas pelo Senhor e que não foram cumpridas. Aquilo que foi escrito se cumpriu ou está se cumprindo, e com certeza aquilo que ainda não se cumpriu irá se cumprir, que é algo profético. Mas a Bíblia, ela é a inerrante Palavra de Deus justamente por este motivo, pelo fato de ela ser concisa, dela ser única, dela ser poderosa, dela ser a Palavra de Deus. Agora, acredita-se que, mesmo sabendo que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, acredita-se que cerca de 1.500 anos, na verdade, é que ela foi verdadeiramente transliterada. Bom, a Bíblia ela é formada por 66 livros e ela está dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele possui 39 livros, enquanto que o Novo Testamento possui 27 livros.
O Velho Testamento ele está dividido em 4 grupos. Quais são eles? A lei, né, que forma ali os 5 primeiros livros, que são os livros chamados de Pentateuco, ou os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Depois tem os livros chamados livros históricos, que eles vão de Josué até o livro de Esther, né? Ao todo são, na verdade, 12 livros. Existe também os livros poéticos, esses já fazem parte do terceiro grupo, né? Ou poesias, que são os livros que vai de Jó até Cantares. Então são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então esses são os livros considerados livros poéticos. Depois vem o fechamento com os livros proféticos, ou as profecias, ou o livro dos profetas. E nesse livro dos profetas, eles estão divididos em 2 grupos, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são, na verdade, os 5 livros que o seu conteúdo é um conteúdo maior do que os outros. Então, a questão de ser chamado profetas maiores ou profetas menores não está na questão de personalidade desses profetas, não. Mas no fato de que aquilo em que está escrito, ou seja, o seu conteúdo literário, aquilo que foi registrado, é maior. Então, por isso eles são chamados de maiores. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. Então, esses livros são os que têm o maior conteúdo dos livros proféticos no cânon do Velho Testamento. Sobra então os 12 profetas menores. Esses 12 profetas menores, como eu já falei, são profetas também grandes homens de Deus, mas eles têm um registro muito pouco escrito ali no cânon, né? Por isso que eles são chamados de profetas menores. E existem aqueles profetas, porque esses profetas eles são chamados de profetas canônicos. Profetas canônicos porque aquilo que eles escreveram está registrado no cânon sagrado. Agora, podemos citar também outros grandes profetas, e um deles que eu acho que todo cristão já ouviu falar, ou se lê muito sobre isso quando ele está lendo lá o livro de Reis, que é o profeta Elias. O profeta Elias foi um grande profeta de Deus, mas não existe nada assim escrito, ou que pelo menos foi descoberto que foi escrito pelo profeta Elias. O que nós sabemos da história de Elias é o que foi registrado por outros escritores, e não pelo próprio Elias. Então, esses profetas são chamados profetas não canônicos. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Tem os profetas maiores, porque o registro escrito por eles é maior. E tem os profetas menores, porque o registro é menos. Mas tem também os grandes profetas, que são profetas não canônicos, ou seja, profetas que não escreveram, não tem nada do seu próprio punho ali, falando sobre sua história, sobre algo, ou algo parecido. Foi alguém que escreveu aquilo ali, né, a respeito deles. Saindo dos profetas, então a gente entra agora na segunda parte, que é o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele possui 27 livros. O Novo Testamento também, ele está feito em 4 grupos, que é o primeiro grupo, que é a biografia. Aí nós estamos falando sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem a história, que é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos, alguns chamam de, na verdade, Atos do Espírito Santo. Porque
as ações do Espírito Santo escritas, né, ali no livro dos Atos dos Apóstolos é muito grande. Inclusive, é Atos dos Apóstolos que vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste e tudo mais. Então, mas esse livro ele é considerado livro histórico. Então, no Novo Testamento, livro histórico é Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as epístolas, ou cartas, né, que foram aquelas cartas que foram escritas por alguns apóstolos. Entre eles, né, o maior, que são as epístolas paulinas, foi o apóstolo Paulo. O Pedro também escreveu, João também escreveu, Judas escreveu, e tem também a epístola aos Hebreus, que alguns dizem que foi escrito por Paulo, mas não existe nada que realmente seja 100% comprovado de que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Eu, particularmente, até que se alguém consiga me provar o contrário, quando eu estou lendo Hebreus, eu sinto que é algo que foi escrito de Paulo, a inspiração do Espírito Santo, mas escrito por Paulo pela maneira como a carta aos Hebreus ela é exposta. Mas pode ser que não tenha sido. Então, mas não existe assim nada, até hoje não foi feita nenhuma descoberta 100% comprobatória, né, para se justificar que foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá? E aí encerra agora o quarto grupo no Novo Testamento, que é a profecia, que é o livro da Revelação, ou o livro de Apocalipse, né? Onde ali fala sobre Jesus Cristo vindo em glória, o arrebatamento da igreja, o milênio, o juízo final. Então, um livro totalmente profético para o Novo Testamento, né? Agora, a Bíblia, assim, apesar dela ser 66 livros, algumas Bíblias, como por exemplo a Bíblia Católica, ela possui 7 livros a mais. Esses livros são chamados livros apócrifos. Essa palavra apócrifos, ela quer dizer oculto. Bom, por que que os evangélicos não possuem, né, esses 7 livros que a Bíblia Católica tem? Porque em todo um consenso teológico, né, esses 7 livros, eles são considerados como livros não inspirados. Isso não quer dizer que esses livros não têm o seu valor. Não, eles têm seu valor histórico, né? Eles têm o seu valor representativo, muita coisa interessante nos livros apócrifos. Porém, apesar da Igreja Católica, né, adicionar esses 7 livros, não são só 7 livros apócrifos. Existem muitos outros livros, né, que são considerados livros apócrifos. Mas a Igreja Católica, ela adotou esses 7 livros. São eles o livro de Tobias, de Judite, Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiástico. Veja, Eclesiástico, não é Eclesiastes, porque temos Eclesiastes e a Igreja Católica tem o Eclesiástico, que é um dos livros apócrifos. Tem também o livro de Baruque, a carta de Jeremias, e tem 1º e 2º Macabeus. Então, como eu falei, são livros históricos, eles são também livros muito bons, mas em relação à inspiração, eles não foram considerados como inspirados para o cânon sagrado. Então, nós temos 66 livros, que são os livros utilizados pelas igrejas evangélicas, né? E onde esses 66 livros é aquilo que, como eu falei, em todo um consenso teológico,
eles são considerados realmente como os livros inspirados por Deus. Não podemos esquecer que a própria Bíblia, ela diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação, mas toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, a gente não pode pegar um livro que nós achamos que é legal, que é interessante, e agregar ele à Bíblia. Não podemos fazer isso, né? A Bíblia, ela já está pronta, ela já está completa, né? E é com esse livro, com este manual, que nós queremos seguir ao nosso Senhor, cumprir a lei de Deus, né? E chegarmos até a eternidade. Agora, em relação à língua de origem da Bíblia, hoje a gente sabe que a Bíblia ela está escrita em vários idiomas, né? Centenas de idiomas. E graças a Deus por isso, porque isso fez com que ela se tornasse universal. Mas a sua língua de origem ela foi escrita no hebraico, no grego e no aramaico. Podemos assim dizer o seguinte, que na questão do grego, né, o Novo Testamento praticamente ele foi todo escrito no grego, né, por conta da própria cultura na época de Jesus, né, que já havia sido implantado a questão da helenização, que era aquela cultura grega que falava que os gregos tinham a sua intenção. Isso lá por Alexandre Grande, ainda que era um projeto, né, ambicioso de Alexandre o Grande, né, de implantar essa cultura grega, né, para o mundo. E, em parte, realmente isso deu certo, porque muitas coisas hoje, até inclusive na nossa língua portuguesa, né, nós adotamos da língua grega. O Velho Testamento ele foi escrito praticamente quase todo no hebraico, entretanto, algumas partes foram escritas em aramaico. Então, essa língua aramaica, né, é uma língua que provavelmente os judeus adquiriram quando eles estavam lá no exílio da Babilônia. Então, mas não é muita coisa que foi escrito em aramaico. Tá? É isso. Agora, tem uma coisa que a gente não pode jamais esquecer, é o tema central da Bíblia. E isso todo cristão obrigatoriamente precisa entender. Cristo é o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tudo corre até Jesus Cristo. Toda a inspiração bíblica, ela aponta para Jesus Cristo. Desde lá do Gênesis, Jesus havia sido citado. Assim que o homem pecou, quando Gênesis fala sobre a semente da mulher, e lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, que vai falar como Cristo que vem, né, como o grande Rei dos reis e Senhor dos senhores, para estabelecer o seu reino eterno. Então, Cristo é o tema central da Bíblia. E eu gostaria, inclusive, de ler para vocês. Eu não consigo decorar isso, infelizmente. Eu conheço um amigo, tem um amigo meu lá da Bahia, que é pastor, né? Ele conhece de Gênesis a Apocalipse a representação de Cristo na Bíblia. Eu acho lindo quando ele cita isso, os 66 livros. Mas eu não tenho essa capacidade, até aqui Deus não me concedeu essa capacidade, mas louvo a Deus por tudo quanto o Senhor tem me dado. Mas eu gostaria de aproveitar e eu gostaria então de ler aqui para vocês, eu coloquei aqui, como que Cristo se apresenta em toda a Bíblia, tá? Então, vamos começar a partir do livro de Gênesis. Vamos lá. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, o cordeiro pascal. Em Levítico, o sacrifício perfeito. Em Números, aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção.
Em Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Rute, ele é o parente resgatador. Em Samuel, ele é o rei esperado da nação. Em Reis, ele é o rei prometido. Em Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, ele é o ensinador divino. Em Neemias, ele é o reconstrutor. Em Esté, ele é a providência divina. Em Jó, é o nosso redentor que vive. Em Salmos, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é o pregador perfeito. Em Cantares, ele é o nosso amado. Em Isaías, é o servo do Senhor. Em Jeremias, ele é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações, ele é o Consolador de Israel. Em Ezequiel, ele é o Senhor que reinará. Em Daniel, o ancião de dias. Em Oséias, o marido fiel, o orientador. Em Joel, ele é o juiz das nações. Em Amós, ele é o Deus do fogo. Em Obadias, é o Salvador. Em Jonas, é a salvação do Senhor. Em Miqueias, é o ajuntador de Israel. Em Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, ele é o puro de olhos. Em Sofonias, ele é o pastor de Israel. Em Ageu, é o que faz tremer os céus e a terra. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Mateus, ele é o rei e Messias. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Cristo ressurreto. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, ele é o Cristo crucificado. Segundo aos Coríntios, ele é a imagem de Deus. Em Gálatas, ele é o Cristo que liberta. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é o viver. Em Colossenses, ele é o homem perfeito. Em 1º e 2º Tessalonicenses, ele é o Senhor que virá. Na primeira carta a Timóteo, ele é a nossa esperança. Em 2 Timóteo, ele é o nosso general. Em Tito, ele é o nosso salvador. Em Filemon, ele é o doador do bem. Em Hebreus, ele é o sacerdote. Em Tiago, ele é o legislador. Na primeira de Pedro, ele é o rei. Na segunda, ele é o nosso Senhor. Em 1 João, ele é o Cristo. Em 2 João, ele é o Filho do Pai. Em 3 João, ele é a verdade. Em Judas, ele é o único dominador. E em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Então veja que coisa linda, que coisa gloriosa. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, da palavra de Deus. Por quê? Porque ele é o Verbo encarnado de Deus. E o Verbo é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço.